Segui o amor e desejai com zelo pelos dons espirituais, porém principalmente que profetizeis, porque o que fala a língua não fala aos seres humanos, mas sim a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas, porém mais ainda que profetizeis, porque o que profetiza é maior que o que fala línguas, e a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu viesse até vós falando línguas, o que vos aproveitaria se não vos falasse ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina? Até as coisas inanimadas que produzem som, seja a flauta, a harpa, se não emitem som, são distintos. Como saberá o que se toca na flauta ou na harpa? Porque também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim mesmo também vós, se com a língua não derdes palavra compreensível, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando para o ar. Por exemplo, há tantos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Portanto, se eu não souber o significado da voz, serei estrangeiro para quem fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai neles abundar para a edificação da igreja. Portanto, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua, meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto, não entende? Que farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se tu bendizesses com o espírito, como aquele que está entre os não instruídos dirá amém, ou atuação de graças, pois ele não sabe o que dizes. Graças dou a meu Deus que falo em línguas mais do que todos vocês. Porém, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para que também possa instruir aos outros do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sedes bebês na malícia e adultos no entendimento. Na lei está escrito: a este povo falarei por gente de outras línguas e por outros lábios, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então as línguas estranhas são por sinal não para os que creem, mas para os que não creem, e a profecia não é para os que não creem, mas para os que creem. Pois se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que são loucos? Mas se todos profetizarem, e algum não instruído ou descrente entrar, por todos ele é convencido, por todos também é julgado. Os segredos do seu coração ficam manifestos e assim lançados sobre o seu rosto. Adorará a Deus, reconhecendo publicamente que Deus está entre vós. Que farei, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, revelação, tem língua e tem interpretação. Tudo se faça para a edificação. E se alguém falar em língua, sejam 2 ou no máximo 3, um de cada vez, e ainda que haja intérprete. Mas se não haver intérprete, esteja calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos vós podeis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam
consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também a lei o diz. E se quiserem aprender alguma coisa, pergunte aos seus próprios maridos em casa, porque é impróprio as mulheres falarem na igreja. Por acaso a palavra de Deus saiu de vós, ou ela veio somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamento do Senhor, mas se alguém ignorar, também será ignorado. Portanto, irmãos, desejai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Fazei tudo decentemente e com ordem. Graças a Deus. Considera-se um assunto um tanto complexo, né? Porque há aqui algumas divisões de pensamento. Se a gente considerar o meio pentecostal e o meio neopentecostal ou reformado, a gente vai ver que esse mesmo ponto aqui ele é observado de três formas, né? No domingo foi interessante no pós-culto, lá na casa do nosso irmão Leandro, que foi perguntado para nós, como igreja, se vocês são pentecostal? Eu disse, sim, nem tosquenejei, somos pentecostais. Aí quem perguntou ficou muito feliz, então vocês são um dos nossos. Eu não sei, obviamente, mas também dá para entender o que a pessoa está querendo dizer, ou seja, a gente cai no manto aí, né? Se pintar aí, qualquer situação a gente se enrola junto. Talvez seja essa a expectativa da pergunta, né? Então aqui no campo, né, dos pensamentos, que é o que nós estamos aqui desenvolvendo, que é quando nós nos reunimos como igreja, na quinta-feira, é para que os nossos pensamentos sejam ampliados, o entendimento seja aumentado, a nossa mente seja acrescida de conhecimento bíblico, porque, segundo a palavra de Deus, é aí que nós vamos viver transformações na nossa vida. Quando o nosso entendimento é aumentado, renovado, e diga-se de passagem, eu estou aberto a que o meu entendimento seja renovado todos os dias. Isso é muito interessante. Eu posso muito bem ouvir uma pessoa trazer o entendimento e, de repente, se for algo que nós estamos pensando diferente e incoerente com as Sagradas Escrituras, nós podemos voltar atrás. Nós podemos recuar. Por quê? Porque nós não somos dono da verdade, né? Nós estamos em busca da verdade. Nós estamos aqui moldando esta verdade dentro de nós, para que a gente possa avançar no entendimento. Porque uma pessoa que fala, é desse jeito e porque eu aprendi assim, não pode sair desse campo, é uma pessoa que não está aberta a melhorias, a expansão do entendimento. Então, nesse campo aqui das conversas, existe alguém interpretando que as línguas aqui são de fato línguas estrangeiras, como de fato uma língua americana, o inglês, o francês, e assim por diante, outras línguas, então, que pudessem falar aqui. Mas se você vai caminhando um pouquinho assim mais lentamente no texto, você vai percebendo que não é só uma língua de diferente estado, região, país. Alguém, para defender isso, ele vai ter que
ter trabalho, no sentido de defender que era apenas uma língua de um outro país e agora estão se reunindo ali, como em Atos 2, né? Reúnem-se várias línguas, né, de vários povos e ali eles estão e eles são revestidos de poder. Ok, mas aqui há essa margem para pensar também, juntamente, que há uma junção de dialetos, só que você vai discorrendo o texto, você percebe que não é só uma junção de dialetos, você percebe que é algo diferente nessa conversa aqui, e como nós já ouvimos aqui nos capítulos anteriores, isso havia na igreja de Corinto. Então aqui não é uma junção de Atos 2, aqui não é um movimento de Pentecostes, mas aqui é uma instrução que Paulo está dando à igreja de Corinto e também agora está ressaltando o fato de falar ou de orar em línguas. Aí a gente cai para o campo neopentecostal ou pentecostal, que a doutrina, se eu errar, vocês me corrijam, é caracterizada ou catequizada como glossolalia, é isso? Né? Que seria o embaralhar das línguas ou de você ter no balbuciar, né, da sua fala, ali você vai falar palavras de não entendimento, né, humano, né? E aqui no texto fica claro isso. Ao orar em línguas, o meu entendimento não consegue compreender, né? O versículo, quando eu oro em língua, o meu espírito ora, mas eu não oro. Olha que interessante. Então aí você já começa a sair meio pela tangente, né? No sentido de alguém querer naturalizar aqui o contexto da igreja de Corinto. Então sai um pouquinho pela tangente dizendo, olha, mas quando eu oro em língua, o meu espírito ora de fato e ora segredos escondidos, mas o meu entendimento não ora. E aí vai dissertar aqui o texto sobre o comportamento, né? Eu acredito que o conceito esteja aqui dentro do que eu estou falando, que pode ser e pode não ser, e você vai ter trabalho para defender que não seja uma língua, eu não vou dizer espiritual, mas no mínimo de não interpretação, né? Alguém diz sobre linguagem dos anjos, né? Ou na igreja, uma linguagem angelical. Não é uma linguagem dos anjos, não é uma linguagem angelical. É uma linguagem dada aos crentes para que eles não calculem as suas orações. Porque a nossa oração com entendimento, ela é uma oração pautada na nossa razão, concorda? Então você entra hoje ali, quando os meninos estavam lá em casa, eu fui orar por ele, eu orei com entendimento. Que o Senhor guarde, use, os abençoe, vou abordar pessoas, né? Ali eles podem encontrar pessoas como ontem, né, que estavam perturbadas, que queriam, né, roubar a cena. Então isso é orar com entendimento. Mas de repente uma oração no espírito, ou numa linguagem espiritual, que você bloqueia a razão do seu entendimento, pode ser uma oração verdadeira, como está dizendo Paulo aqui. Quando você ora no espírito, você ora a verdade. E talvez a oração verdadeira para ele seria eu neutralizando o meu entendimento, a ponto de que o meu espírito orasse junto ao espírito dele, prepara mesmo problemas na rua para a gente hoje. Prepara situações onde nós temos de manifestar o poder do teu espírito naquele lugar. Entende? Então, é esse campo aqui um pouco delicado, onde nós queremos ter a razão, queremos ter o domínio da oração, a dizer assim que deve acontecer. Vai na frente, Senhor, guarda, limpa o caminho, tira os leões e tal. Aí, de repente, a oração espiritual, aquela que é com gemidos inexprimíveis, que nós, humanamente, não conseguimos falar, é essa mesmo. Prepara situações adversas.
Prepara situações aonde a manifestação do teu poder vai acontecer. Porque o evangelho é loucura para o mundo, mas para nós que cremos, é o poder de Deus sendo manifesto. Então, olha, esses dois campos aqui de pensamento, para que a gente possa orar, pensar e conduzir, edificar a igreja, que é o que diz aqui no versículo 4. Sei que vocês têm aqui muito campo, né, para a gente conversar, que seria o fato da profecia, né, que é a palavra, o entendimento, e o 4, o que ora em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. No sentido de que nós podemos orar de forma espiritual, vamos entender que existe uma linguagem dada por Deus a ponto de que eu estou me apropriando desse entendimento aqui, aonde nós podemos desenvolver, receber de Deus e praticar uma linguagem que nós não entendemos, que se dentro da igreja precisa de ter uma interpretação. Caso não haja interpretação, que fique calado, porque é melhor falar palavras com entendimento do que 1000 palavras que ninguém entenda. Mas essa mesma oração edifica a nós mesmos. E essa mesma oração é uma oração que nós oramos a verdade, porque o nosso espírito ora e a nossa mente fica neutralizada. Bom, existe por aí algumas pessoas que até ensinam para você orar em línguas. Pergunta? Vigia, varão. O mesmo que ora, ele também interpreta? Por exemplo, eu estou falando em língua, eu mesmo posso interpretar a língua que eu estou falando? Olha, aqui no texto diz que quando há oração em língua, é necessário que haja interpretação. Dá-se entender que pode ser você mesmo, né? Dá para se entender. E quando tem alguém orando, que haja interpretação, né? Diz aí no texto de vocês, na transliteração que vocês estão em mãos, que outro deva interpretar ou que haja interpretação? Verso de número 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Legal. Então, a resposta aqui para sua pergunta, Davi, não tem essa regra, que deve ser outro que deva interpretar ou podendo ser a mesma pessoa interpretar aquilo que ele esteja falando. Ou seja, são dons distintos na mesma pessoa. O primeiro é de orar em línguas e o segundo é de interpretar aquilo que ele está dizendo. Hoje a gente estava lá em casa conversando, eu e as meninas, sobre esse capítulo, e eu já fui em muitos cultos em que as pessoas falavam assim, tá com vontade de falar em línguas estranhas, comece a falar. Só que eu ficava assim, como assim? Eu senti vontade aqui, eu vou falar, ora em línguas, todas essas coisas. Sendo que, para mim, falar em línguas é um dom, né? E nas igrejas eles levam muito como batismo com o Espírito Santo quando você fala em línguas. Mas a minha pergunta é essa, tipo, você tá aqui, você se... Tipo, a pessoa manda você falar em línguas, você pode falar, ou é algo que você realmente é tomado pelo Espírito Santo? Acho que deu pra entender, deu? Perfeitamente. É um doido conduzindo outro doido, né? Porque primeiro ele não está olhando para a Bíblia. Porque em conjunto, no culto, não é de se falar. Fale-se quando houver interpretação. E não é batismo com o Espírito Santo. Não existe essa ideia de batismo com o Espírito Santo. Então aqui é um dom. Existem pessoas que ensinam nas igrejas para que você ore em língua para que o diabo não entenda. Já ouviram isso? Você tem que orar em língua, porque se você orar em língua, o diabo não entende. O diabo não vai entender. É uma verdade, né? É uma verdade que o diabo não entende. Só que o diabo, ele é um pouquinho mais astuto do que isso. Ele conhece o que você fez ontem.
Ele sabe o que você fez no verão passado. Então ele não precisa necessariamente ser enganado pela língua estranha para ele não poder agir contra a sua vida, né? Não há necessidade. Então o diabo ele tem um histórico da gente, certo? Assim como eu falei domingo aqui que Jesus, imagina aquele João 2 aqui que eu li domingo, que Jesus estava na região, não vou citar o nome agora que eu não lembro, João 2, e ali ele fazia alguns milagres e as pessoas aproximavam. Não eram os 12, né, ali falando dos 12 discípulos, os que se aproximavam criam naquilo que Jesus estava falando, cria na palavra que Jesus estava pregando. E Jesus, eu não acredito. Jesus falou, não, eles estão crendo, mas eu não acredito que eles estão crendo. Por quê? Porque eu sei amanhã deles. Eu sei o que eles vão fazer amanhã. Então imagina esse culto onde você consegue receber esse maluco que não leu o texto, instruindo um bando de maluco dizendo o seguinte, vamos orar em língua porque isso é o poder de Deus, vamos todos ser batizados com o Espírito Santo, e vira aquele salseiro, o povo grita, berra, urra, fala línguas estranhas, de fato, só que é o seguinte, imagina Jesus olhando para essa conversa, eu não acredito nessas línguas de vocês, porque isso daí tá por fora. Tá por fora. Bom, só para concluir a ideia de orar em línguas para que o diabo não entenda, beleza, ó, tem dois pontos aqui de verdade. Em primeiro lugar, o diabo não entende mesmo, só que ele sabe o seu passado e o seu histórico. Isso é um ponto. Segundo lugar, você também não entende. Você não entende. Então, o diabo não entende o que você está orando, mas ele sabe o que você fez. Ele sabe onde são os seus pontos fracos. Segundo, você está orando numa língua que muitas vezes essa língua aqui ela é um pouco delicada falar isso entre nós aqui. Por quê? Porque todos nós, desde do mais velho, nós já nascemos dentro de uma geração de evangelho corrompido. Então o evangelho já havia sido corrompido no sentido de anunciação do evangelho, de costumes, de ritos e cultos. Então nós já nascemos nesse meio que o cara, se ele orasse numa língua diferente, era batizado no Espírito Santo. Já nascemos nessa conversa. Como a gente já viu, ensinar a pessoa a orar em língua. Ó, você vai fazendo isso, ou das mais antigas, né? Glória, 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 glória. E aí você embaraça e vai embora. E aí quando você dá uma embaraçada, imagina você correr. Eu acredito, vamos pro Will aqui que tá atletado. A gente vai correndo, fazendo uma caminhada. Você vai acelerando o passo. Não tem uma hora que se você continuar, você tropeça? Sem ter nem... No liso mesmo, no reto. Faz experiência disso. Acelera o passo e vai correndo no reto. Vai chegar uma hora que não vai ter cabo de vassoura nem nada. Você vai tropeçar e vai cair. É a mesma coisa. Glória, 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 glória. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Você vai tropeçar e vai entrar numa língua aí, beleza. Eu já ouvi ensinar assim. Mas aqui no texto de 1 Coríntios, um pouquinho mais para trás, está dizendo que o Espírito habilita. O Espírito nos dá. O Espírito nos concede. Eu ia fazer 3 perguntas, mas uma delas você já respondeu, que é como receber o dom de orar em línguas, porque, como a Tamiris estava falando, nas igrejas a gente sempre ouve, né? Você que é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas, aí eu já ouvi muito isso até no ministério de onde eu era. Como é ser batizado no Espírito Santo? Uma das perguntas. A segunda era essa, como receber o dom de orar em línguas, você já respondeu. E a terceira é, se eu tenho o dom de falar em línguas, esse dom ele é renovado? Vamos supor, quando eu era mais jovem eu falava em línguas, hoje eu já oro em línguas de uma outra maneira. Tem como ser renovado? Como que é? Na verdade, eu acho que deve. Porque você... Às vezes tem alguém que fala assim, ó, a minha língua estranha é assim. Não, se é assim, já não é estranha mais. Entende? Ó, eu oro em línguas estranhas assim, ó. Blá, 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 blá. Então já não é mais diferente. Você já sabe o que é. Então, eu acredito que deva ser renovável.
que você não deve ter controle sobre, ou seja, um dialeto diferente para que você possa. Eu acredito nisso, que você não deve orar em línguas ou orar de forma espiritualmente nenhum modelo que você sabe como que é. Por isso que nós devemos até nos julgar e olhar para nós e ver o que nós estamos praticando nesse dom. Eu estou praticando algo que eu aprendi ou eu estou praticando algo que o Espírito me concede no culto espiritual? Porque quando o Espírito concede, você não tem controle. Aqui diz o texto, o meu entendimento não tem controle. Agora, se você está tendo controle, peça para mudar. Ore para que mude, sim. Porque ali naquela igreja ali o pessoal ora assim. Então é aprendido. É aprendido. Então você aprendeu naquele pessoal e eles te ensinaram a reproduzir isso. Então deseje por dons espirituais de forma que o Espírito conceda e isso possa ser um dom que edifique a você e, havendo interpretação, edifique a igreja. Senão a gente acaba tendo domínio sobre o dom. O que é ser batizado com o Espírito Santo, já que orar em línguas não é ser batizado no Espírito Santo? Pode ser uma evidência do Espírito Santo? Não, é um dom do Espírito Santo. É um dom, né? Ser batizado com o Espírito Santo é crendo em Jesus. Se você crê em Jesus, não tem como você prosseguir na fé cristã sem ser batizado com o Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém poderá dizer Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E se não for batizado, não tem como. Amém? Demorou um tempo para entender um pouco sobre esse dom de falar em línguas, porque eu estava acostumado com o líder da igreja trazer uma forma de falar em línguas e os membros, eles tentar visar a forma do seu líder e ali continuar. Eu fazendo um estudo bíblico um dia numa certa igreja e estávamos falando sobre esse tema, falar em línguas, e o pastor que estava ensinando disse: hoje quem não fala em línguas não saia da sala, do intervalo fiquem na sala, porque hoje vocês vão para casa falando em línguas. E para que ouvisse o que ele ia dizer, que eu estava muito curioso. Eu já falava em línguas pelo que eu entendia que era. E aí ele disse para 2 ou 3, eu vou começar a falar e você repete. E aí você repete, e agora você está falando já em línguas. Eu perguntei a ele, depois que essas outras pessoas se retiraram, ele disse: você não falou? Eu disse: não, eu quero perguntar para você uma coisa. O dom de língua é você que ensina ou é dado pelo Espírito Santo? Porque se em Atos diz que estavam todos reunidos naquele lugar e veio sobre ele o Espírito Santo, então é concedido pelo Espírito. Se eu treinar uma pessoa, e eu perguntei isso não para confrontá-lo, porque eu queria saber se realmente isso é bíblico. Quando em Atos 2, ali eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, ele é bem claro dizendo ali que perguntavam: porventura não são galileus esses que estão falando? Porque estavam falando em outro dialeto para aquele momento. Então eles estavam falando uma língua diferente, não a língua do céu, uma língua diferente, comum. Nós estamos acostumados a ver vários amigos ou até missionários, né, acompanhar pessoas aí de outros países. Só que Paulo também está dizendo aqui sobre uma língua espiritual. Ele está falando de uma língua que você entenda e você possa estudá-la para aprender, que o Espírito Santo pode te fazer falar inglês hoje? Sim, ele pode. Mas ele também estava falando sobre a espiritualidade. Amém. Porque eles eram galileus, aqueles que estavam ali ouvindo ele falar e ouvia perfeitamente e entendiam o que eles estavam falando.
Outra coisa que é bem complexa aqui, que tira-se dentro desses momentos espirituais da igreja, é os famosos cair na unção. Outra coisa que o nosso irmão ali não presenciou. Na época dele, esse negócio de cair na unção não existia, né, varão? Cair no chão, rodar no chão, tombar, não existia. Aqui de 30, 40 anos, talvez, Ale? Kennedy Reagan, pra cá. Soltei o nome. Então, cair na unção. Só que daí que acontece? O camarada tá no púlpito, cheio do poder de Deus, da unção, com a autoridade, com a ousadia, com a intrepidez, e fala agora que a hora que eu fazer 1, 2, 3, você vai ver o mover de Deus e seus pés vão começar a queimar. Isso são gatilhos mentais. Seus pés vão começar a queimar. Ele está te dando comandos. O que vai acontecer? E vai arder. E vai começar a pinicar os seus pés. Aí você vai começar a pular. E quando você começar a pular, você vai sentir tanto poder. Vai arrepiar que você vai cair no chão. Aí o cara cai. Já tem outro com as bandeiras por trás assim, querendo segurar. Porque cair, não cai perto de mim, gente. Eu não seguro. Não seguro mesmo. Eu já tive experiências, eu não seguro. Tiver que cair, tem que cair, e tem que cair de forma bíblica. Eita, tem uma forma bíblica para cair, Fábio. Jeremias caiu ao chão. Só que quando Jeremias levanta, assim como o Val falou aqui, ele trouxe uma mensagem para a geração. Ele trouxe uma mensagem que está nos nossos lábios hoje, edificando a igreja. Isaías, Paulo caiu, João, quando caiu da ilha de Pátimo, e quando ele levanta, ele escreve o Apocalipse, que a gente está até hoje tentando estudar e entender. Então, se cair na unção, nós vai ficar em volta esperando. O que é que Deus tem para nós aí agora? Porque tem que ser algo profundo, tem que ser algo que o pregador limitou no púlpito e agora Deus manifestou de forma específica na igreja. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio. Porque o pregador pode limitar aqui no púlpito. Ele pode. O pregador tem capacidade de limitar o púlpito, mas Deus não. Deus pode se usar-se de irmão, dela, e operar de forma espiritualmente, porque hoje eu quero falar com essa igreja. Amém? Tanto que a interpretação, ela é para isso. Para que a interpretação, como o irmão Val falou, é para edificação da igreja. Então ela se torna até profecia quando tem interpretação. Então ele não que despreza o falar em língua, mas ele honra a profecia pelo fato de ter o valor para todos em conjunto ali. Há uns 8 anos atrás, tinha uma ideia que era o seguinte: dentro do período do louvor, você tem o período do espontâneo. E esse período do espontâneo é justamente o momento onde o ministro para, lê uma coisa, fala, solta uma língua estranha. Esse momento era ensaiável. Nós ensaiávamos o período do espontâneo. Tecnicamente, ok, é bom você fazer isso, porque você olha pro músico, o músico sabe quando ele tem que aumentar a batida, porque som toca no coração, toca no sentimento, o cara chora. O cara chora, o cara grita, o cara faz aquilo que quiser. Só que quando a gente cai pro lado espiritual da coisa, como é que eu vou ensaiar algo que vem do Senhor? Como é que eu vou dizer, não, Deus, agora nesse momento aqui tem que sair, mas na música, Deus, é nesse momento aqui, tem que vir desse momento. Eu aprendi dessa forma, quando eu comecei no Ministério do Louvor, eu aprendi dessa forma e graças a Deus, Deus foi tirando isso, tanto que hoje eu nem falo nada, só canto a música e vai embora. Mas esse ponto, acho que o ponto nevrálgico aqui que o Johnson falou foi até algo que eu tinha anotado, porque Paulo ele vai colocando que é muito maior quem profetiza do que quem fala em línguas, e até parece que está escarnecendo quem fala em línguas. E não é nisso. É justamente, a gente lê isso no capítulo 13,
12. Os dons são distribuídos para um fim proveitoso. Se não tiver o fim proveitoso, cara, aí sim você tem que ser expurgado do negócio porque você está no lugar errado. Tem esse fim proveitoso. É só por conta disso. Por que os dons são dados assim? Porque nós vamos ver que no 1 Coríntios 12, 4, ele vai dizer assim: há diversos dons, diferentes serviços, diferentes realizações, mas o Deus, quem opera, é o mesmo. E tem que ser entendível. E aí, quando a gente vai para o 10 e para o 11, aqui do nosso 14, ele diz assim: há muitas vozes no mundo, e todas elas têm o seu valor. Mas se eu não entender o que o cara está dizendo, eu sou estrangeiro e ele também é estrangeiro para mim. E aí, qual é o grande problema disso? Nós vamos ver lá em Mateus, a Bíblia, na parábola da semeadura, Cristo, primeiro, ele vem falando em parábolas. E aí, desmistificando qualquer coisa. Por que Jesus falava em parábolas? As pessoas falavam, para entender melhor. Mentira. Descendo um pouquinho mais, destrinchando o texto, Jesus mesmo diz: eu falo em parábolas para que eles não entendam. E aí ele puxa os 12 e fala: mas para vocês agora eu vou anunciar o evangelho do reino. E ele vem contando a parábola, todas as sementes. Semente cai em terra boa, que vem os espinhos, lá. E ele termina dizendo: ouvindo alguém a semente, a palavra, e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Ou seja, aquilo que foi plantado, aquilo que foi genuíno, aquilo que veio do Senhor, aquilo que vai mudar a vida do cara, aquilo que dá, se ele não entender, o maligno tem toda a liberdade de ir lá e tirar o entendimento dele daquela semente. Então essa é a preocupação que Paulo está falando e que Cristo tem, que para que a igreja seja edificada, para que todos entendam. Voltando um pouco na referência, ele começa o 1, ele está falando muito da questão de profecias, falar em línguas e tal, mas ele deixa uma coisa muito incrível. Ele diz assim, no 1, segui o amor e procurai com zelo os dons, mas principalmente que profetizais. No capítulo 12, nós estamos no 14. No 12, ele apresenta todos os dons. E ele fala da divisão, de como é feito. Uns fazem isso, outros fazem aquilo. E o corpo de Cristo é perfeito, e Deus é a mente. E ele traz todos os dons. Ele termina o 12 falando assim, mas antes disso, vou apresentar agora para vocês algo melhor, um fim mais proveitoso. E ele vem no 13 e ele destrincha o amor. E ele fala do amor, ele apresenta. E aqui no 14 ele deixa claro por que ele faz isso. Ele fala, segui o amor. Antes de qualquer coisa, segui o amor e procurai. O que eu entendo com isso? Que se eu não entender primeiro o amor de Deus, o amor que ele veio destrinchando no capítulo anterior, o 13, eu não consigo adentrar a esses níveis espirituais. Por quê? Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça aquilo, se eu não tiver amor, de nada valerá. Ou seja, tem um entendimento, tem um nível de espiritualidade que nós só conseguimos entender através desses dons quando nós passamos pelo primeiro nível, que é o nível do amor. Que é o nível do amor de Deus, o amor ágape. Quando nós entendemos ele, eu sigo nesse amor. Talvez seja por isso que Agostinho tem uma frase que ele diz assim, se você ama, faça qualquer coisa. Se você ama, a qualquer coisa que você fizer tá bom. Porque se você ama da maneira de Deus, qualquer coisa que você fizer tá edificando o corpo de Cristo. Rapidamente, que nós falamos, é possível a pessoa que ora em línguas, ela entende, progredir? Sim. O 12 diz assim, desejais os dons espirituais, mas procurai progredir. Eu desejo esses dons, eu recebo,
mas eu tenho que procurar crescer neles, procurar aperfeiçoar aquilo que vem de Deus. A gente pode ir para as parábolas dos talentos e assim afora. Ele termina da seguinte forma: os instrumentos inanimados, como a flauta e a harpa, quando emitem sons, se não serem bem distintos, que proveito terá neles? Quando a gente tem um entendimento, eu não sei quem é o criador dessa referência, desse entendimento, mas é muito legal, que ele diz a diferença entre a flauta e a harpa. E por que ele está dizendo isso? E principalmente distintos. Se eles não estiverem em entendimento distintos, juntos, não vai dar certo. Porque a flauta ela é um instrumento, todos são instrumentos inanimados, não tem vida, eles precisam que alguém toque neles, faça algo para que seja realizado o fim proveitoso deles. Porém, a flauta, ela é necessária uma ação humana para que ela realize sua função. Eu pego e eu assopro. E nesse momento que eu faço, ela acaba o som dela. Enquanto não tiver na hora que parar, ela para o trabalho dela. Já a harpa é o contrário. O teclado, entenda-se, harpa, teclado, piano. Na hora que eu dou a primeira nota, aquilo ecoa. Aquilo continua. Eu dou uma nota, pam, ele continua, bam, e ele vai embora. Qual que é a referência aqui? A flauta é o nosso trabalho humano. Aquilo que Deus deixa para nós fazermos. Eu vou visitar, eu vou fazer algo, eu vou trazer um entendimento, eu vou trazer uma palavra. Isso vem de nós. Deus vai nos capacitando. Porém, a harpa é algo que nós apenas startamos e Deus continua o processo. Porque é apesar de nós só tocamos uma nota e a harpa continua. O som ecoa apesar de nós. E quando ele fala, se esses dois não tiverem um som distintos, separados, bons, não vai adiantar eu fazer o melhor serviço do mundo, trazer as palavras mais eloquentes, e não vai adiantar também Deus agir através de mim, apesar de Deus querendo fazer. Porque as pessoas não vão entender. Apesar de ser de Deus, apesar de ser bom, se nós não estivermos na mesma mentalidade, no mesmo destino, para que as pessoas entendam, eu posso ser a harpa, eu posso fazer na flauta, eu posso fazer o que for, pode ter a orquestra inteira. O fim proveitoso não vai acontecer. Por quê? Por causa da falta de entendimento. Talvez seja por isso que no capítulo 6 do próprio Coríntios, Paulo vai dizer assim: eu falo para vergonha de vocês, que no meio de vocês não tem sequer um sábio de entendimento. Eu vi um vídeo esses dias aí, até grande, de uma moça morena, que ela fala até um pouco engraçado. Ela falou assim: gente, será que é só eu mesmo que tô vendo isso nas igrejas? E passa pra cá e levanta a mão e aperta o irmão, catuca o irmão, mexe com o irmão, derruba o irmão e tal. Eu falo: prega a palavra, abençoado. Prega a palavra, deixa de ficar fazendo teatro, deixa de ficar fazendo 9 horas. E às vezes falando, se você não der glória, se você tem que dar glória, se você não entendeu. Você ficou quietinho assim, Tami? Você não tá entendendo nada. Para você entender, você tem que dar glória, tem que levantar a mão, tem que dizer amém. De repente a pessoa está ali, quietinha, comungando. O Espírito Santo está ministrando ao coração dela. Ela tá procurando pontos de entendimento para poder encaixar. É assim, não é assim, Ale? Quando a gente, às vezes está ouvindo uma pregação, a gente está tentando, uau, imagina, nossa, nisso. Teve um dia que eu estava pregando aqui, o Fábio falou assim: se ele falar que isso aí tem a ver com outro princípio, eu não lembro agora, mas bem na sequência eu peguei e falei, né? Falei, Deus me deu aquele versículo também, estava lá na ministração daquele dia. Não vai ficando mais forte para a gente que está ouvindo? Por quê? Porque a pregação do pastor é a nossa pregação. E aquilo explode como revelação dentro de nós. Se a gente ficar dando glória, gritando, berrando, você vai entender o que numa pregação dessa? Você vai sair do culto e alguém aborda você: como é que foi o culto? Foi poderoso. O que você entendeu? Mistério. Foi mistério esse culto aí, varão. Não, mas não é mistério, é entendimento.
Eu não sei se os irmãos lembram, no capítulo 2, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus perscruta todas as coisas, né? Ele invade a natureza de Deus para nos trazer a revelação, que é isso que o Adilson está encerrando agora. Porque quando Paulo vai dizer sobre os mistérios de Deus, e ele acrescenta a ideia da profecia, aqui é proferir, ensinar. Por quê? Porque essa carta ela foi escrita no ano 53. A igreja ainda não tinha isso que eu e você tem. Eles não tinham esse Simão para falar, deixa eu ver se o que o Adilson está falando aqui, ou se o que o irmão ali de Corinto está falando. Eles não tinham. Deus visitava os irmãos através do poder do Espírito que enchia esses irmãos. E esses irmãos passavam a proferir, profetizar ensinos. Quando a carta de Paulo chegava a esses irmãos e o Espírito de Deus já havia falado à igreja, o ensinamento de Paulo já batia e alguém lia. Você lembra que Paulo mandava ler em pé no culto para que todos viessem ver? O Adilson ia chegar e falar, tá vendo, Ale? Deus nos profetizou aqui. Deus já havia falado conosco. Deus já estava tratando de determinado assunto ou determinado debate que estava acontecendo. Por isso que no capítulo 2, Paulo vai dizer que o Espírito invade a natureza de Deus e revela para nós que somos a sua igreja, que somos o corpo de Cristo, e nós passamos a proferir, profetizar e a ensinar a igreja de Deus. O Adilson falou, Fábio falou. Quem pode concordar com o que o Fábio falou, fala amém. Amém. Porque o Fábio falou na minha língua, no português, através da revelação da palavra, juntamente com o estudo em concordância com os irmãos. E no final nós falamos amém. Vocês leram no capítulo 14 que ao adentrar a igreja de Corinto, os irmãos não sabiam, achavam que era loucura, não sabiam o que estavam falando e ninguém conseguia terminar a oração dizendo amém. Ninguém conseguia, quando terminava o culto, Adilson terminou de pregar, e o entendimento nosso, a partir do que Deus revelou para ele, a gente chegar e falar, amém, amém, assim seja. Não havia isso na igreja de Corinto. Era uma baderna, era um descontrole, não havia nada, não havia concordância. E quando há concordância, o fluir de Deus acontece, irmão. Porque aquele que é batizado em língua, ele vai falar com Deus em língua, de modo que vai fluir dentro dele. Já não é algo programado, já não é algo sistematizado. Ele sistematizou, ligou lá na casa dele, chegou aqui, ó, eu vou falar em língua, não é. Isso deixa fluir. E os dons de Deus vão invadindo a igreja. Por quê? Porque o Espírito de Deus invade a natureza de Deus e traz a revelação para nós. Aqueles mistérios que Paulo está falando aqui, aquelas coisas que Paulo está trazendo, quem nos traz é o Espírito, que já navegou nas profundezas de Deus e nos trouxe determinada revelação. E nós, pelo mesmo Espírito e com entendimento, que no caso, brasileiros como somos, falamos português, e que no português, o nosso entendimento entendeu a ideia e nós estamos todos dizendo no final do culto, amém, Deus seja louvado. Ele estava ministrando e ele falava, sim ou não, igreja? Sim ou não? E o pessoal não respondia. Aí ele falou, o entendimento dos crentes não está no sim ou não, é no amém ou não amém. Aí quando ele falava, amém, igreja, o pessoal, amém. Sim ou não, não funciona para os crentes. É esse que é o entendimento. O Val identificou uma língua estranha aqui quando o Will falou. O Will usou uma palavra neuvrágio. E agora eu identifiquei outra lá, mas o Ale trouxe o dicionário, né? Como é que é, varão? Meu Deus, é forte. Amém. O Val, a hora que você falou neuvrágio, o Val falou assim, isso é língua estranha. Amém, gente. Que bênção mesmo. Vamos estar orando aqui em comunhão. Eu queria pedir para a Sara. Amém, oremos.
Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa noite, Pai, por este momento, Senhor Deus, que compartilhamos, Senhor Deus, da Tua palavra uns com os outros, Pai, e isso é a igreja, Senhor Deus, e eu te agradeço, Senhor Deus, pela luz, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, Pai, que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor Jesus. Eu te agradeço e sou muito feliz, meu Deus, por essa igreja, Senhor Jesus, porque ela se importa, Senhor Deus, com o crescimento uns dos outros, Pai. Isso é muito lindo, Senhor Deus, e eu só tenho a agradecer, Pai, porque o Senhor está neste lugar, Senhor Deus. Eu estava ali, Senhor Deus, só observando, ouvindo, Senhor Jesus, mas te agradecendo, Senhor Jesus. E é só isso que eu tenho, meu Deus, para te dizer muito obrigado, Deus, pela tua presença, pela tua palavra, Senhor Deus, pela comunhão, pela união, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por ter nos trazido neste lugar, Senhor Jesus, que nos edifica, Senhor Jesus. Obrigado pela tua casa, Senhor Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor que está acima de nós, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque é o Senhor que comanda, é o Senhor que ensina. E se não fosse o Senhor, Pai, nós estaríamos parados, Senhor Jesus, mas obrigado, Deus, pelo teu avivamento em nós. Obrigado por dar toda a coordenação, por dar toda a direção. E é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém.